Prontinho. Gravação iniciada. Vou compartilhar a tela agora com vocês. Pronto. Tela transmitida. Hoje eu não estou conseguindo deixar a sala aberta para todo mundo. O Google Meet mesmo está com essa função reduzida hoje. Eu não estou conseguindo, não está aparecendo a opção aqui, ó. Deveria aparecer, não está aparecendo. Então, sempre que aparecer essa notificaçãozinha de algum colega querendo entrar na sala, eu vou dar uma pequena pausa, tá? Para deixar os colegas participarem. Nem todo mundo consegue entrar na mesma hora, né? E a gente... Olha aí, o nosso gestor querendo participar. E é isso. Então, eu vou ficar fazendo essa pausa para abrir sempre que tiver alguém querendo entrar, tá? Eu vou iniciar agora aqui a apresentação para a gente poder iniciar a aula. Boa noite, Matheus. Boa noite, Ítalo. Tudo bem? Eu estava falando bem na hora que eu comecei a transmitir a tela, sua carinha apareceu aí. Todo mundo viu na hora que você entrou. Valeu, meu querido. Tudo bem por aí? Tudo em paz. Ítalo, os alunos estavam falando sobre uma instabilidade que está ocorrendo na plataforma. Eu já falei para eles, né, que é comum devido à primeira realização da prova, né? São mais de 2 milhões de alunos simultâneos aí a nível nacional. Expliquei toda essa parte sistêmica para eles, né? E reforcei que se ocorrer qualquer problema no acesso à plataforma ou na atividade, registra o print que mostra aí, né, de preferência data e hora, para que fique registrado bem direitinho, e manda na secretaria do polo, para que o polo fique ciente desse problema, né? Provavelmente é um problema geral, mas que a UTI com certeza já deve estar solucionando, tá? Ítalo, tá desligado o microfone? É isso mesmo, Matheus. Eu vou reforçar com nossos colegas, nossos alunos calouros, né? Como essa é a primeira atividade, primeira vez que vocês vão estar fazendo a prova digital, eu vou dar o mesmo recado que eu dei no início das aulas. Não precisam sofrer, tá, pessoal? Não sofram por antecipação, certo? Eu sei que a ansiedade, quando começou as aulas de dia 5 de fevereiro, todas as disciplinas tivessem liberado, todas as aulas tivessem liberadas, era grande, mas não precisam sofrer, tá? Nosso sistema realmente, ele comporta um volume muito grande de acessos simultâneos, mas infelizmente nenhum sistema no mundo ele comporta acessos simultâneos de 80, 90% de todos os alunos, tá? O sistema nunca foi feito para poder comportar essa quantidade. Mas mas o nosso TI ele faz um trabalho muito forte no final de semana que antecede as provas, né? Justamente vendo aí assim algum problema que ele já poderia corrigir. E é natural que nos primeiros dias, né, que tem um volume maior, existe essa instabilidade. Tanto no primeiro dia como nos últimos, tá bom? Sexta-feira, sábado, entendeu? Então, qual é a nossa dica? Não deixem para a última hora. Hoje é normal ter estabilidade, é bom que as estabilidades, nós já sinalizamos ao time de TI, eles vão corrigindo nas estabilidades, identificam os erros, onde é que estão os erros, né? Mas a da sexta e do sábado é quase que impossível de corrigir, tá? Então, reforço o que o Matheus falou. Você tem 3 horas para realizar a atividade. Na hora que iniciar, você não pode sair do navegador, você não pode mudar de aba. Né, Matheus? Se estiver errado, você me corrija, viu? Sair do navegador, mudar de aba, deixar lá e tomar um cafezinho e jantar. Não façam isso, porque são 3 horas diretas, certo? Pode acontecer de você abrir e, de repente, o seu computador fechar? Pode, certo? Não é comum. Então, o que você tem que fazer? Reforço o que o Matheus falou. Tira um print com nome, com a data e hora, né? Encaminha na mesma hora para o atendimento do seu polo. Você tem esse telefone do atendimento do seu polo, tá nos grupos que vocês têm de calouros, quem manda as mensagens fora eu, tá bom? Então, acione lá o teu pessoal, mande para eles, mande para o seu CPF, para que a gente abra uma solicitação imediatamente. Não adianta na segunda-feira você fazer isso, tá? Tem que ser durante o horário de realização das provas, que começa na segunda-feira, às 0 horas, e vai até o sábado, às 23 horas e 59 minutos. Então, o aluno tem que se organizar, ele tem que saber que ele é responsável, né? Ele é o protagonista, ele é o responsável pela sua atividade, e não deixar para a última hora, porque como qualquer coisa deixa para a última hora, pode ser que dê algum problema, e a gente só vai conseguir resolver depois. Eu vou dar um exemplo.
Se você tiver um problema hoje na prova e por algum motivo você começou a realizar e fechou, dá para a gente abrir uma solicitação, que é um chamado, e ainda mesmo nessa semana ser atendido, certo? Ser refeito, você ser liberado para você fazer. Agora, aconteceu na sexta ou no sábado, não, eu digo assim, é praticamente impossível de que seja liberado a prova para você se realizar, porque não vai dar tempo do nosso atendimento abrir a solicitação, chamado, e ser atendido pelo setor, que leva em torno de 3 dias, tá? Aí a única coisa que vai poder acontecer nesses casos é que você vai ter que fazer a segunda chamada, vai ficar isento de pagar a tarifa caso o problema seja identificado e seja acatado junto ao setor. Se não for, pessoal, se você por algum motivo esqueceu de tirar o print, não mandou evidência para a gente, não comprovou, certo, que está o erro, e a gente pode abrir uma solicitação, sem nenhum problema. Agora a gente não vai ter a prova de que realmente houve a falha, e aí o pessoal lá, eles têm os relatórios de tudo foi feito. Se eles identificarem uma falha realmente nesse momento no relatório de vocês, eles podem sim liberar a isenção da taxa de segunda chamada, mas a chance é bem menor do que você tendo evidência, tá bom? Então, como em qualquer lugar no mundo, vocês estão passando por um momento que vocês estão entrando numa faculdade, uma graduação, um curso superior. E como ela é EAD, vocês têm que ter as provas, as evidências de que realizaram, guardar os prints, guardar os documentos que vocês encaminham, tá bom? É importante para que sirva de respaldo para vocês. Então, por exemplo, eu sou um cara que tudo que eu recebo de documento eu guardo, gasto numa pasta, crio uma organização, tá bom? Desde o meu primeiro ano até o último ano. O Matheus é igual. O Matheus tem que ter o material dele desde o primeiro aninho que ele começou, o primeiro semestre que ele começou o curso dele aqui de pedagogia, você terminou aqui com a gente, não foi, Matheus? Pedagogia, né? Ele tem tudo lá anotado, tem um cara organizado, tá bom? Então, uma dica que eu dou para vocês é essa. Primeira semana de prova, não sofram por hoje, tá? Eu tive isso aí, o Matheus tem uns livrinhos ainda da época que recebia livrinho, entendeu? Que o livro não era digital, né? Então, pessoal, nós já tivemos alguns polos relatando o problema de acesso dos alunos, tá? Existe um passo a passo, que eu vou mandar para vocês nos grupos, que é você limpar cachê, limpar histórico, abrir aba anônima, que ajuda, porque o sistema às vezes está sobrecarregado, mas você acessando por um navegador, por uma aba anônima, que não tem nenhum histórico, não tem nenhum vínculo de um site, consegue abrir, tá bom? Eu vou mandar o passo a passo para vocês, nos grupos agora, mas não se preocupem, nós temos terça, quarta, quinta, sexta para poder realizar a prova, só não deixe para o sábado, que aí fica mais complicado, tá bom? Valeu, Matheus? Perfeito, Ítalo, isso mesmo. Passei os recados principais aí, iniciais aí para o povo. Como é? Passei os principais recados iniciais para o time aí, para os alunos. Passou, matou aí com a faca tramontina, foi mais claro do que a água. É isso mesmo, pessoal, problema no sistema vai acabar aparecendo, porque sistema é isso, né? Acaba dando problema. Até o sistema do banco, que é uma coisa extremamente importante e vital, acaba dando problema, né? Tudo que é sistêmico tem esse risco de ter problema, mas é registrar o problema, enviar na secretaria, né? E tentar o máximo possível fazer a prova com antecedência, obviamente, assim que o sistema liberar, o TI conseguir restabelecer a conexão. O Ítalo falou um ponto que eu achei muito interessante, no final da aula, lá no final mesmo, assim, quando encerrar tudo, todo mundo tirar as dúvidas, eu vou ler para vocês essas dicas que ele já enviou em alguns grupos que eu acabei de ver, limpar cachê, o que fazer quando não estiver conseguindo acessar o portal, tá? Para que vocês tenham algumas alternativas, caso vocês estejam enfrentando instabilidade para acessar o portal. Antes de eu iniciar a aula, tem uma colega que levantou a mão. Muito obrigada pela paciência em aguardar, Josi. Pode falar, viu? Boa noite. Boa noite. Eu sou muito agoniada e já fiz a prova hoje. Aí, quando eu fiz a prova, meu celular não é muito bom. Aí, sozinho, ele se apagou. Mas, na mesma hora, eu fui e liguei ele novamente. Aí, automaticamente, já as perguntas que eu já tinha respondido, ficou tudo igual. Voltou para onde eu estava. Não perdi tudo, não, graças a Deus. Isso mesmo, Josi. A nossa plataforma, ela tem esse recurso que faz com que, dentro dessas 3 horas, isso serve para qualquer aluno, para qualquer prova que vocês forem realizar, essa prova digital, né, que é a prova da disciplina. Ela tem 3 horas a partir do momento que você inicia. Se você volta para a prova dentro das 3 horas, mesmo que a sua internet tenha caído, a energia, passou um caminhão, levou os cabos, o fio torou, o poste caiu, não importa o que aconteceu.
Se você voltou dentro das 3 horas de realização da prova, as suas questões que você marcou, como a colega Josi acabou de evidenciar, vão continuar marcadas, você vai continuar a sua prova de onde você parou e você vai ter o tempo restante que sobrou para você fazer. Então, se a Josi começou com 10 minutos da prova, o celular dela apagou, depois 40 minutos levou para ele ligar, ou seja, já foram 50 minutos. Então, ela só vai ter 2 horas e 10 para concluir a prova. Se o celular dela só tivesse ligado 1 hora depois, ela já tinha passado 10 minutos na prova, o celular demorou 1 hora para ligar, isso significa que ela só vai ter 1 hora e 50 para poder realizar a prova, senão não vai conseguir, né? Deixa eu liberar aqui quem está querendo entrar. Pessoal entrando. Pronto, entrou todo mundo agora. E é isso, vamos iniciar a nossa aula, né? A apresentação, né? Porque a aula já começou, já faz algum tempo. Vamos começar a apresentação agora. Ainda tem algumas pessoas entrando, mas faz o barulhinho. Se tiver muitas pessoas na fila, vocês estiverem vendo a notificação chegando que tem alguém querendo entrar e ainda não conseguiu, aí é só você me falar, tá? Porque o Google Meet, ele tá meio instável hoje. Eu já liberei para as pessoas entrarem, consegui, mas ainda está solicitando algumas pessoas para entrar, pedindo a permissão, tá? Então, hoje, vamos aqui para nossa tela. Hoje a gente vai ver... Deixa eu sair aqui só para eu... Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre estágio. O material de hoje, para apresentar para vocês, eu trouxe sobre estágio. Por quê? Porque eu identifiquei que algumas pessoas estavam com instabilidade para entrar no portal, e aí eu vou compartilhar o material da prova também, certo? Hoje eu preferi focar um pouquinho aqui na aula, né? Falar um pouco por cima sobre estágio para que vocês tenham uma noção maior. Eu sei que tem muitos alunos que são calouros, que já começam em cursos que o estágio já é no primeiro semestre, né? Formações pedagógicas, segunda licenciaturas, né? Alguns alunos que entram são calouros, mas fazem aproveitamento, acaba indo para um outro semestre, mas ainda é a sua primeira experiência com a faculdade, né? Você ainda não tem muito conhecimento. Então, por isso, eu pensei em trazer um pouquinho sobre estágio obrigatório para vocês hoje, para que tenham, né, já uma noção geral. E quem não tem estágio, saber o que significa o estágio obrigatório, saber que você também pode, mesmo que não tenha estágio obrigatório, procurar uma instituição que você deseje que tenha oferta e fazer um estágio remunerado, um estágio voluntário, tá? Isso também é possível. Eu vou trazer essa informação para vocês, algumas dicas para pessoas que não têm estágio no curso, mas que gostaria de ter essa experiência, tá? E eu vou trazer no nosso Contextualizando hoje 5 passos para você saber o que é o estágio nessa instituição, né? O que é o estágio na Anhanguera, o que é o estágio na Unopar, né? As instituições Cogna. Então, a gente tem 5 passos. Antes dos passos, a gente vai só fazer uma breve apresentação de quem são os participantes, né? Quem são essas pessoas que compõem o estágio. E aí a gente já segue para as orientações realmente da realização do estágio, né? Desde os materiais que vão orientar vocês até o último passo, que é o envio e a validação das notas, tá? Quem são as pessoas que compõem o estágio? Quem são esses figurantes, né? Que estão aí ajudando vocês nessa produção. Então, o estágio, ele tem como participação externa, que eu gosto de dizer, né? Que é as pessoas lá de cima da instituição, né? As pessoas que estão maquinando tudo isso para que possa acontecer, vai ter as coordenações dos cursos EAD, que estão lá nas nossas centrais, né? E o setor de estágio, que são figuras que ficam mais distantes do aluno, estão ali mesmo só para mediar, regulamentar a documentação, validar, né? Tem o tutor à distância, que é aquele professor do portal, aquele professor que vai corrigir os seus trabalhos, que vai corrigir o seu relatório de estágio, é aquela pessoa que prepara a aula para você, né? E aí tem os participantes que são mais próximos da gente, são aqueles que a gente tem mais contato, que é
os funcionários do Polo de Apoio Presencial, né? A equipe de Pau dos Ferros, a equipe de Mossoró, a equipe de Açu, que estão mais próximos de vocês. A gente tem o supervisor de campo, que é o profissional que vai estar no local do seu estágio te acompanhando. Então, ele é o supervisor que vai lá estar no estágio com você, acompanhando, verificando. No final, ele vai fazer uma avaliação do seu desempenho, né? E aí a gente tem o ator principal, né? A gente teve os figurantes, todos os outros, né? E nós temos o ator principal, que é quem? Vocês, o estudante, é a peça-chave, né? É o pilar principal de qualquer procedimento na instituição, principalmente o estágio, que tem vocês como agente principal. É vocês que vão fazer a maior parte dessa produção, dessa disciplina. Então vamos, dito isso, né, conhecendo quem são as pessoas que fazem parte do estágio, vamos falar um pouquinho sobre o material de orientação, que é aquelas documentações que estão lá no portal de vocês para ajudar vocês a entenderem isso aqui que eu estou explicando, né? É basicamente isso aqui que eu estou trazendo para vocês, só que em um documento. É basicamente esses materiais de orientação. Então vai ter o manual do estágio obrigatório, que vai trazer quais são as obrigações de um estudante que faz estágio, que você tem que chegar na hora, que você tem que cumprir o combinado com o supervisor, né? Vai explicar quem são os participantes, quais são os processos do estágio, né? E vocês vão ter outros 2 documentos que são mais situados, são documentos mais explicados para vocês, que é a teleaula do estágio obrigatório, que é onde vai estar ali todo o passo a passo do que o professor da disciplina espera que você entregue no seu estágio, e vai ter os modelos. Modelo de relatório, que é o relatório final, né, o documento que vocês vão entregar confirmando que vocês fizeram no estágio, e as fichas, que são as documentações que vocês vão preencher e colher assinaturas para enviar no final, tá? Esses são os materiais de orientação. Dentro dos modelos, vocês vão ter o plano de trabalho. O plano de trabalho também é um documento muito importante, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele na frente, é onde tem todas as atividades que vocês têm que realizar no estágio específico que vocês estão, tá? Matheus, onde é que eu encontro essa documentação? Se você tem estágio esse semestre, é só você entrar no seu portal, abrir a disciplina de estágio e lá no ícone de leitura e no ícone de portfólio vai ter os materiais de orientação e também vai ter o ícone da teleaula com os vídeos disponíveis para vocês poderem assistir, tá? Então, tanto tem o material impresso, digital para que vocês possam imprimir se desejar, como tem o material em vídeo para vocês assistirem, ouvirem, ter uma noção melhor. Então, qual é o segundo passo? Então, eu vi o material de orientação, fui lá, li o manual, li o plano de trabalho de acordo com o meu estágio, entendi o que é que eu tenho que fazer. E agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é começar a ação do estágio. Vocês vão fazer o download da carta de apresentação. Esse documento, ele também já está disponível lá no AVA. Ele sempre fica na parte esquerda superior da tela. Então, quando você abre a disciplina, na parte esquerda, em cima, perto da abazinha de pesquisa, né? Vai ter lá a carta de apresentação para você fazer o download. Baixou, ela sai em PDF. Você pode mandar na secretaria do seu polo e colher a assinatura. Se você puder, vai presencialmente e colhe a assinatura. Para que é essa assinatura nessa carta de apresentação? A carta de apresentação é um crachá. Ela serve para validar para a escola ou para a empresa que você vai estagiar que você de fato é um aluno, que você tem um vínculo com a instituição de ensino superior, certo? E o que é que eu vou fazer nessa empresa, nessa escola, para poder realizar esse estágio? Você vai colher esses dados aqui que eu estou apresentando na tela. Esses dados vão ser repassados para o seu polo e o polo vai fazer o cadastro dessa empresa, dessa escola, instituição, seja lá qual for o local, dentro do nosso sistema, tá? Então, veja, aqui já é uma parte mais de ação. Então, primeiro você vai ler, entender e se inteirar, né, do que é que vai acontecer, ficar à parte, e depois você vai começar a agir. Então, veja, desde o primeiro momento é o aluno. Você tem que ler, você tem que pegar a carta de apresentação, colher a assinatura, enfim, toda parte do seu estágio tem você como ator principal, tá?
tá? Isso eu gosto muito de frisar, porque todas as datas já estão disponíveis no portal. Todas as documentações já estão disponíveis no portal. É só você ter a disciplina de estágio que ela vai ter lá toda a documentação que você precisa, todo o material de orientação que você precisa, tá? E todo o resto vai depender de você para que possa acontecer. Então, li tudo, preenchi a carta de apresentação, colhi os dados da empresa, do local, que são esses aqui, né? Nomes da empresa, de responsável, carga, endereço, telefone, coisa mais burocrática. E depois eu vou fazer o quê? Dar para o meu polo. Eu vou mandar no WhatsApp para o meu polo ou eu vou entregar ao meu polo escrito para que o meu polo faça o cadastro desse local de estágio, certo? Seja uma empresa, seja o que for. Ó, tem alguém querendo entrar. Vamos só dar uma pausinha. Pronto, vamos lá. E aí, depois a gente vai para o quê? Para o cadastro de horas e associação. Então, depois que vocês entregam ao polo os dados, o polo vai cadastrar esse local e o sistema vai validar esse local, certo? Dentro do prazo de 3 a 4 dias úteis. Confirmou, validou, tudo certo, o polo vai fazer a associação do aluno ao estágio. Então, essa é a última ação do polo. O polo só recebe os dados e cadastra os dados. Depois que cadastra, associa o aluno. Depois do polo associar, é o aluno quem vai fazer todo o resto, certo? Vocês vão lá no AVA de vocês preencher a carga horária do estágio. Como assim, Matheus? Essa aqui é a parte mais carne de pescoço, para dizer assim uma palavra mais popular. É a mais difícil, certo? É difícil, Matheus? É difícil. Por quê? Você vai ter que fazer uma conta. Eu, particularmente, não sou muito bom de conta, não gosto muito, não. Então, tem que fazer uma conta um pouquinho delicada. Como é essa conta? Se o meu estágio, ele tem 100 horas para eu fazer, 100 horas de estágio, e eu só tenho 5 horas do meu dia disponível para que eu possa fazer o meu estágio. Então, vão ser 5 horas por dia, de segunda a sexta. Vai dar 25 horas semanais. Então, eu vou saber que com 5 horas por dia, 4 vezes no mês, né? 4 semanas, juntando, vai dar 100 horas. Então, se eu tenho 5 horas por dia, eu vou ter 25 horas semanais, que vezes 4 vai dar um mês, e vai cumprir as 100 horas que eu preciso, tá? Se o aluno tem 150 horas, aí a conta já fica mais difícil, eu não sei fazer não, tá bom? Mas brincadeiras à parte, essa parte é uma parte mais delicada. Geralmente ocorre de o aluno preencher tudo, quando ele envia, aparece lá 3 horas cadastradas a mais, 2 horas cadastradas a menos. E você vai ter que chegar num ponto de equilíbrio, fazer a conta certinha, colocar lá uma data de início, uma data de final, que com as horas que você botou por dia vai dar exatamente a hora do seu estágio. Matheus, pode ser 1 hora a mais? Não, tem que ser exatamente a hora do seu estágio. Se você tem 200 horas, tem que ter as 200 horas completas. Se ficar 199 horas, não vai complementar, não vai aceitar o seu cadastro, tá? Então, recapitulando. Peguei a carta de apresentação, colhi a assinatura do polo, peguei os dados da empresa, o polo cadastrou, foi validado, o setor de estágios liberou, o polo me associou e eu preenchi as horas com essa contazinha bem delicada de fazer, certo? Preenchi e enviei, o que é que vai acontecer agora? Agora vai ser analisado pelo setor de estágio, aquele figurante que a gente viu lá no começo, e o setor de estágio vai liberar 2 documentações, que são as documentações jurídicas. Que documentos são esses? Cadastro da empresa e termo de compromisso. Esses documentos é o vínculo, digamos que são os contratos de você, da escola ou empresa e a nossa faculdade, certo? Então, termo de compromisso e cadastro da empresa só vai sair depois que você preencher essas horas certinhas e o setor de estágio analisar e validar. Quando eles fizerem isso, o documento jurídico vai ser liberado, vocês vão preencher as assinaturas e fazer o quê? Enviar no seu portal, lá no canto documentos de estágio. Vai abrir o local para que vocês possam enviar, tá? Matheus, é o polo que envia para mim meu termo de compromisso? Não.
O polo envia para mim meu cadastro da empresa? Não. Eu posso pedir o polo para cadastrar as minhas horas por mim? Não deveria, tá? Esse é um procedimento que é responsabilidade mesmo do aluno. O aluno tem que fazer esse preenchimento, tá? O que é que você pode pedir? Auxílio, tá? Mas não pedir para fazer. Pede auxílio para te orientar, porque geralmente quem tem estágio vai ter mais de um. Então, é bom você já se adaptar a como funciona, conseguir pegar ali, né, a manha de fazer o estudo, de acompanhar, de conseguir cadastrar, porque nas próximas vezes você vai ter mais autonomia para fazer sem precisar de auxílio, tá? Mas vocês podem pedir ajuda sempre, mas tendo essa consciência de que são vocês que são os responsáveis, tá? Tem aluno que às vezes... Oi? Não, conclua seu raciocínio, depois eu quero só concluir uma dúvida, tá bom? Tá, ok. É isso mesmo, é essa parte de cadastro, associação, tá? Então, pode falar. Matheus, é importante você avisar, aqui essa reunião, como é com alunos calouros, né, de todos os cursos, certo? Essa parte do estágio que você está tirando a dúvida com eles, ela é estágio obrigatório, não é isso? Isso, estágio obrigatório. O estágio obrigatório, só para deixar bem claro, pessoal, que o estágio obrigatório, no primeiro semestre do aluno calouro, ele ocorre principalmente nos cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica, tá? Porque são cursos para quem já tem uma formação e que já entram num curso para fazer um curso em um ano. Por exemplo, segunda licenciatura, eu sou formado em física e estou fazendo matemática. Então, em um ano, eu concluo meu curso de matemática. Então, no primeiro semestre, eu já entro com o estágio obrigatório. Então, eu vou trazer um parênteses, Matheus. Só para deixar o pessoal claro aqui. Então, alunos de administração, contábeis, pedagogia, qualquer curso de licenciatura ou bacharelado de 4 anos, não tem o estágio obrigatório no primeiro semestre. O estágio obrigatório são nos últimos semestres, tá? São lá no... Por exemplo, curso de 8 semestres, 4 anos, vai começar a partir do sexto, sétimo e oitavo. Normalmente são 3 semestres, tá bom? Então, o que o Matheus está passando aqui são orientações com relação ao estágio obrigatório. Aquele que o aluno tem que cumprir, porque para cumprir a carga horária dele, conforme a resolução do MEC, tá? E aí tem aquele outro estágio não obrigatório ou remunerado, tá? Não sei se o Matheus vai trazer hoje aqui, que aí serve para todos os alunos que desejam, que já estão fazendo uma faculdade e que não têm um emprego e querem ter uma fonte de renda, até mesmo para ajudar a pagar a sua faculdade. O estágio não obrigatório remunerado, esse pode ser realizado a partir do primeiro semestre de qualquer curso. Tá, pessoal? Deixa eu deixar claro. É uma importante ferramenta. Hoje nós temos várias empresas cadastradas. Vocês podem ir atrás das empresas e trazer para cadastrar o estágio remunerado não obrigatório, como também nós temos os agentes entregadores, tanto o CEEI como o IEL, tá bom? Também fazem esse elo de ligação. Por exemplo, prefeitura, né? Prefeituras, nós temos muitos alunos que no primeiro semestre já ingressam no curso de pedagogia, por exemplo, ou curso de matemática, licenciatura, e já conseguem um estágio numa escola da prefeitura, certo? Então, muitas vezes a prefeitura pode ser direto com a gente, né? Mas muitas vezes a prefeitura tem um agente integrador. Exemplo, a prefeitura de Mossoró, ela usa o CEEI, tá bom? Então, a prefeitura do interior, às vezes pode ser direto com a gente. Então, deixar bem claro aqui para os alunos, para eles não terem dúvida, tá, Matheus? Desculpe interromper, mas eu estou vendo aqui, para não ter dúvida, é que vocês são alunos calouros do primeiro semestre, certo? Vocês só têm estágio obrigatório, os alunos de formação pedagógica e segunda licenciatura, certo? Por quê? Porque esses o curso é de um ano, né? Então, ele já tem uma graduação e vai fazer uma segunda graduação. Os alunos que não são, que são de uma licenciatura, um bacharelado normal de 4 anos, eles só vão ter estágio a partir do 5º, 6º, 7º, 8º semestre, tá bom? De pedagogia são 4 estágios que tem a partir de agora, né? Que é 4 anos, tá? Então, vocês olham onde é que eu vejo se eu tenho estágio obrigatório ou não tenho? Matheus vai dizer, Matheus já repetiu em reuniões anteriores, eu lembro disso. Você pega a sua matriz curricular, que você consegue tirar lá no seu portal, aí Matheus diz onde é que puxa, né, Matheus? Vou até mostrar depois, né? E você vê as disciplinas de cada semestre que você vai pagar. Quando tiver estágio, é porque é o estágio obrigatório, certo? Que você tem que cumprir. O estágio remunerado não obrigatório não aparece na sua grade curricular. É extra, é para que você possa ter uma renda extra para poder ajudar a pagar a sua faculdade e suas despesas, tá bom? Então, eu quis esclarecer isso aqui, tá bom, Matheus? Porque como você está falando de estágio e o processo é de estágio obrigatório, muitos alunos que são do primeiro semestre e não têm o estágio, pode ser que eles se confundam, tá bom, Matheus? Perfeito, Ítalo. No começo do nosso encontro, assim que eu comecei a compartilhar a tela, eu fiz justamente esse esclarecimento, né?
que o estágio para calouros, geralmente ele só acontece no primeiro semestre para quem é segunda licenciatura, Perfeito. complementação ou formação pedagógica, com a exceção dos alunos que entram como calouros, mas fazem aproveitamento, vão para um semestre avançado, mas mesmo assim ainda são novos na faculdade. Então, também pode acontecer desse aluno ter estágio. E para os alunos que não têm estágio, eu falei no início também, que mesmo que você não tenha estágio na sua grade curricular, no finalzinho dessa apresentação, eu ia falar um pouquinho sobre estágio remunerado, que é essa janela de oportunidade que você pode ter, mesmo que você não tenha esse contato com o estágio obrigatório na sua graduação. Então, tanto tem o estágio remunerado, como tem também o estágio voluntário. Eu não trouxe aqui na apresentação, mas eu já havia sinalizado que eu vou falar um pouquinho, porque quem não tem o estágio obrigatório, Matheus, meu curso não tem estágio obrigatório. Tudo bem, mas conheça o que é o estágio obrigatório e lá no finalzinho a gente vai falar oportunidades para você ter algo parecido com essa experiência, né? O estágio obrigatório, ele serve para reforçar os conhecimentos do aluno. Geralmente é comum, como o Ítalo falou, nos cursos de licenciatura e bacharel, né? Tem alguns tecnólogos que também têm estágio obrigatório, mas são as exceções da regra mesmo, tá? Mas é isso, no geral, calouros geralmente tem estágio remunerado, estágio obrigatório do terceiro para frente, a depender do seu curso, tá? A não ser que você seja formação pedagógica, segunda licenciatura, complementação, né, estudos complementares, ou aluno que solicitou aproveitamento e foi para um semestre avançado, tá? Esse aluno, ele fica veterano, mas o conhecimento dele é o conhecimento de um calouro. Tá? Mateuzinho, duas coisas. Primeiro, vê se tem alguém para aceitar. Eu acho que tem um aluno aqui falando comigo, tá? Vê se tem alguém para aceitar. Eu não consigo ver aqui, não sei porquê. Tinha uma pessoa, né? Tinha algumas pessoas, né? Aceitou. Deu certo, botei. E tem 3 pessoas com a mão levantada: a Josi, o Zidailson e a Carolina. Perfeito. Não sei se você quer abrir agora para eles tirar a dúvida agora ou se você quer seguir. Vamos abrir logo, que a gente já vai tirando as dúvidas caso seja da mesma alçada. Vamos aqui na lista, né? Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Vou a primeira pessoa, Josi Oliveira. Boa noite, Josi. Pode falar. Boa noite, é eu de novo. Como é que se diz? Pronto. Eu não entendo muito, né? Como é a minha primeira vez que eu tô fazendo, aí tem muita coisa assim que eu não entendo. Pronto, eu comecei a fazer agora pedagogia. Aí essa questão do estágio, né? É minha primeira vez. Terminei meus estudos e agora eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia. Aí, como é que eu consigo fazer, assim, esse estágio? Só a partir de quanto tempo que eu esteja estudando, né? Que eu não entendi muito isso. Entendi. Essa questão é como o Ítalo sinalizou. Para você saber qual semestre que você vai ter o estágio, pedagogia são 8 semestres, 4 anos, certo? Você vai ter quatro estágios obrigatórios. Isso. E aí você vai ter 4 estágios para realizar, tá? Pronto. Você vai ter 4 estágios para realizar. Desses 4 estágios, né, o da nova matriz, você vai ter separado em alguns semestres. Geralmente é do terceiro adiante, certo? Para você saber como é que você vai fazer. Lá no seu portal, você vai selecionar a opção de extrato de disciplinas e você vai baixar esse extrato de disciplinas para que você possa fazer a verificação de qual semestre você vai ter o estágio. No final, também apresento mais uma vez como é que a gente faz para ver o extrato de disciplinas, tá? Porque a gente sabe que semanalmente entram novos alunos, e aí o que eu passei na semana passada pode ser que o pessoal não tenha entrado ainda, não tenha visto, tá? Mas eu vou passar novamente como é que faz para vocês baixarem o extrato de disciplinas, porque aí vocês conseguem ver quando vocês vão ter estágio, né? Consegue já deixar anotado, já vai deixando a cimentinha, sabendo como é que faz, tá bom? Mas no semestre que você for fazer, como é que você vai fazer o estágio? Exatamente dessa forma que eu estou apresentando, tá? O modelo geral do estágio é esse. Tem algumas exceções mais para a saúde mesmo, que é outro procedimento, mas no geral, EAD é isso aí mesmo que a gente está apresentando, tá? Tá desligado, Josi, o microfone.
Pronto, essa faculdade, assim como eu estou fazendo, desde o começo que eu entrei, eu pretendo ser professora de creche, né? Que eu sempre tive vontade, né? Assim, de ser professora para crianças pequenas, de 2, 3 anos. Aí, quando, por exemplo, né, você falou, aí depois dos 3 meses, é que eu consigo estagiar, né? Assim? Não, semestres. Cada semestre que Sim. você vai fazer são 6 meses. De agora até junho, a senhora vai estar em um semestre, o primeiro. De julho a dezembro, você vai para o seu segundo semestre. E assim consecutivamente. Cada 6 meses, você vai para um novo semestre. Geralmente, o curso de pedagogia é a partir do terceiro ao quarto semestre. É mais lá para o meio do fim do curso. Josi, deixa eu contribuir aqui para a Josi. Josi, é o seguinte, o que eu quis dizer? O estágio obrigatório, que você tem que cumprir pela sua grade curricular, para a gente poder entregar para o MEC, é a partir do terceiro ou quinto semestre. Provavelmente a partir do quinto semestre, porque é o quinto semestre estágio 1, sexto semestre estágio 2, sétimo semestre estágio 3 e o estágio 4 do oitavo semestre, tá bom? Mas se você... Então, eu não sei trabalhar, eu queria trabalhar em creche, tem uma creche aqui do lado, tem uma escola pública aqui, que as escolas hoje, as prefeituras hoje estão contratando muita gente para ficar com os alunos que têm TDAH, tá certo? Então, está tendo muita vaga. Eu tenho uma filha. Isso. Então, a própria prefeitura de Mossoró, tem muita gente que entra lá para fazer um estágio de 4 horas, 6 horas, com R$800. Então, esse é o estágio remunerado, não obrigatório. Esse, a partir do primeiro dia de aula, você já pode realizar. Porque quem vai definir se você pode ou não pode é a instituição de ensino onde você vai solicitar o estágio, tá, entendeu? E aí o procedimento, ele é feito bem simples também. O Matheus pode até explicar depois também o estágio remunerado, onde você ou a empresa ela vai te dar, vai ter que passar os dados para você para fazer o cadastro junto à nossa instituição de ensino, e é coisa rápida, não é coisa bem simples, ou então ela já tem um convênio com um agente integrador, seja o CEI, seja o IEL. Mas tudo isso você vai se informar diretamente na instituição de ensino, seja a escola, seja a creche, tá bom? E se tiver dúvida, aciona o atendimento do seu polo. É isso, Matheus? É isso mesmo, Ito. É isso mesmo, exatamente isso. O que eu quero dizer, Josi, é que você consegue gerar renda para você desde o primeiro semestre de curso, tá? Consegue gerar renda para poder pagar a sua faculdade, ajudar nas suas despesas, entendeu? Então, a grande vantagem de você ser universitário é que o estágio pode começar desde o primeiro semestre de curso. No meu caso, eu fui universitário de curso de economia, né? No primeiro semestre de curso, eu já consegui um estágio na Caixa Econômica Federal. Pô, será que eu sabia alguma coisa de economia o suficiente para poder já estar fazendo o estágio? Não. Mas o estágio, como ele era não obrigatório, ele era remunerado, certo? Eu fiz um teste, passei, e o que eu tinha que fazer lá como estagiário da Caixa, eu fui aprendendo. No meu segundo ano de faculdade, eu entrei no banco, certo? Daí foi um processo seletivo, fui funcionário do banco, também fazendo o segundo ano de faculdade. Então, você, Josi, se você for trabalhar numa creche, alguma coisa assim, se a creche entender que você tem as habilidades para ser uma assistente, uma auxiliar, certo? Como estagiária, ele vai dizer, não, ok, agora eu só preciso que você faça o convênio ou faça o cadastro, tá aqui os trâmites, tá bom? Então, se tiver dúvida, você aciona o teu atendimento do seu polo. Mas a coisa é bem simples. O importante é que você tem agora uma oportunidade de adquirir uma renda desde o primeiro semestre de curso, tá certo? Entendi. Obrigado. Perfeito, Ítalo, maravilha. Eu acho que é a Rosana que está com a mão levantada, né? Pelo e-mail do Zidailson. Pode falar, Rosana, boa noite. Tá desligado, Rosana, seu microfone. Tem que lembrar esse nome, né? Toda vida. Toda hora lembrando esse nome do e-mail. Mas a questão aí de fazer não faz o cadastro nas instituições, que nem nas UEI, não pega. Vai diretamente na Secretaria de Educação, aí da Secretaria faz o cadastro lá e leva para a faculdade. Não é no caso de Mossoró, certo? No caso de Mossoró. Isso, Mossoró. Porque nós temos outras prefeituras e outras creches, escolas, que ele não tem um agente integrador, porque a prefeitura de Mossoró tem o CEI como agente integrador, tá? E outros não têm esse agente integrador, então eles podem pegar a documentação e fazer o processo diretamente se cadastrando com a gente, tá bom? O estágio não é remunerado.
Aí o que a gente pega com a faculdade é só uma declaração, um vínculo. Exatamente. Aí a gente pode usar esse mesmo que tem no portal da gente. Só ele, com ele dá Direto certo. no portal de vocês, exatamente. Perfeito, maravilha. É isso aí. Ó, a Carolina também está com a mão levantada. Boa noite, Carolina. Tudo bem? Obrigada por aguardar, tá? Pode falar. Oi, boa noite. Tudo bem? Dá para ouvir? Tá dando certo? Dá sim, tá sim. Pronto, vamos lá. Gente, a respeito desse estágio, né? Porque eu ouvi vocês falando, eu acho que a minha pergunta foi respondida, porém eu queria realmente tirar a dúvida, porque assim, na minha graduação anterior, eu já trabalhava na área, né? Eu sou graduada em Ciências Contábeis, então a parte das horas complementares e estágio eu consegui compensar pelo meu trabalho, né? Eu queria realmente tirar essa dúvida, porque talvez tenha outras pessoas que trabalham na área. Eu estou cursando atualmente, né, com vocês, gestão de recursos humanos. Então, eu queria realmente... E atualmente eu estou trabalhando na área de gestão de recursos humanos, certo? Então, eu realmente queria saber, para tirar essa dúvida, se mesmo trabalhando já, né, questão de estar trabalhando na área, eu ia ter que fazer esse estágio obrigatório, né? Mesmo assim. Perfeito, Carolina. Nesse caso, você não teria, porque o seu curso, Gestão de Recursos Humanos, ele não possui estágio obrigatório. Então, ele é um dos cursos que você teria a oportunidade, né, como o Ítalo explicou antes, né, a oportunidade do estágio voluntário ou do estágio remunerado. Como você já trabalha na área, né, eu acho que nem seria interessante para você, já que você já tem essa prática, já tem essa vivência com o conteúdo que você estuda, basicamente, né? Mas o seu curso em específico, ele é um curso que não tem estágio obrigatório, tá? O curso de Ciências Contábeis, ao contrário, tem. Ele é um curso que tem estágio na nossa instituição. Mas o curso de gestão não tem. Pronto, então tá ok. Então, respondida. Muito obrigada. Por nada. Vamos lá. Eu vou voltar na apresentação só para a gente finalizar. Falta só mais 2 pontos. E aí a gente abre o final do encontro para todas as dúvidas de estágio. Vou falar sobre estágio remunerado com vocês, trazer essa informação para vocês que é muito importante, né? Vou falar um pouquinho sobre prova, certo? Vou só finalizar mesmo a apresentação para que fique registrado aqui no nosso encontro, né? Quais são os 5 passos direitinho que vocês vão precisar seguir caso tenham estágio obrigatório, tá? E aí, quem não tem, aguarda que eu vou falar um pouquinho sobre a oportunidade no estágio voluntário e no estágio remunerado. Como é que faz para acontecer. Então, vamos lá, voltar no tempo e recapitular mais uma vez. Iniciar o estágio, eu preciso de ler o material de orientação, pegar a carta de apresentação, depois escolher os dados da empresa, envio para o polo. O polo vai ficar responsável de cadastrar a minha empresa e me associar ao estágio. Quando o polo fizer isso, todo o resto é com quem? Eu, aluno. Então, eu vou preencher as minhas horas lá no portal, colaborar, naquela conta que eu expliquei. Depois disso, o setor de estágio vai analisar e liberar os documentos jurídicos, termo de compromisso e cadastro da empresa, certo? Depois que liberar, eu colho as assinaturas e vou enviar lá em documentos de estágio, que vai liberar assim que essa documentação sair, para eu já enviar a documentação assim que colher a assinatura. Depois vocês vão realizar o estágio, certo? Depois que liberar tudo isso, vocês vão seguir o plano de trabalho, que é o documento que vai estar lá no portfólio de vocês, explicando quais são as atividades que você tem que fazer de acordo com cada estágio. Estágio 1, pedagogia, são tais atividades. Estágio 2 é tais atividades. Estágio 1 de educação física bacharel é tal. Então, vai estar detalhado lá, de acordo com cada estágio, qual é o que você tem que fazer, o que é que você tem que produzir, tá? O que é que vale lembrar? Essa informação aqui, ela é híbrida. Tanto vale para o estágio remunerado como obrigatório, né? Existe uma lei de estágio brasileira, na nossa legislação educacional, que diz que o aluno não pode ter mais de 6 horas diárias realizadas de estágio, certo? Então, nem vocês podem cadastrar na hora da edição do estágio, né? Obrigatório. Vocês não podem botar mais de 6 horas por dia e vocês não podem
lá na hora de colocar as atividades, fazer mais de 6 horas lá dentro da instituição, porque senão vocês vão estar agindo fora da regra, tá? Não pode. Quem tem estágio obrigatório sabe que o sistema nem vai aceitar. E quem tem estágio remunerado ou vai ter, também sabe que na hora que vai fazer a vinculação com a instituição não aceita se tiver 7 horas cadastradas para o estudante. Tem que ter de 6 horas abaixo, certo? Essa regra vale para todos. Qual é o último passo? Fiz tudo, preenchi a documentação jurídica, agora eu vou enviar tudo no portal. Envio os documentos jurídicos, que a gente já viu que é o termo de compromisso e o cadastro da empresa, e envio os documentos pedagógicos, que a gente viu lá no começo da aula, lembram? Que é a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação. Esses 2 documentos é aqueles que eu te falei para vocês, né? Que o supervisor de campo vai preencher e assinar junto com vocês. Então, na ficha de acompanhamento, vocês vão detalhar as atividades que vocês fizeram. E na ficha de avaliação, o supervisor lá do local de estágio vai avaliar vocês. Vai colocar comportamento, observação, o que é que ele achou da sua participação, tá? Todas essas documentações têm assinatura. Ou tem a assinatura do polo, ou tem a sua assinatura, ou tem a assinatura do diretor, do supervisor. Sempre vocês vão precisar colher as assinaturas para depois enviar naquele local que eu já disse, que é os documentos de estágio, certo? O estágio vai ser validado somente quando vocês cumprirem os 3 requisitos. Quais são os 3 requisitos? Enviar a documentação corretamente, enviar o relatório final de estágio lá no portfólio e ter a validação do termo de compromisso, certo? Se não cumprir os 3, qualquer um dos 3 que faltar, o aluno vai ser reprovado, tá? Se for envio de relatório e a parte da documentação, vocês têm o quê? Uma segunda chance na recuperação para enviar. Se não enviar, o aluno corre o risco de ter reprovação na disciplina, tá? Então, o estágio, ele é o ponto principal, né? É o ponto-chave para que vocês consigam aí, dentro desses cursos que precisam dessa realização, ter o contato com o curso, ter um contato mais próximo com o curso, certo? Quais são os cursos que geralmente têm estágio? Licenciaturas e bacharelados. São cursos que quase todos possuem estágio, tá? E alguns tecnólogos também possuem. Então, essa foi a nossa apresentação sobre estágio. Eu vou tirar aqui dessa frase que eu trouxe e vou voltar aqui que eu quero ver se vocês estão interagindo. E eu vou falar um pouquinho sobre estágio remunerado e estágio voluntário. O que é que seria, né? Qual é o contraste do estágio obrigatório? Então, enquanto o estágio obrigatório, ele é uma disciplina obrigatória, que indiscutivelmente vocês precisam realizar e ter aprovação para que vocês lá no final do curso terminem o curso, né, e tenham o diploma de vocês, o estágio remunerado e o estágio voluntário são portas de oportunidade. É um bônus, né? É aquele bônus que você ganha por ser aluno de graduação superior. Então, independente de você ter ou não estágio obrigatório no seu curso, você pode realizar estágio remunerado e estágio voluntário, tá? Matheus, e qual é a diferença de estágio remunerado e estágio voluntário? O estágio remunerado é aquele estágio que você vai receber um valor, geralmente uma bolsa de custo, uma bolsa de custódia mesmo, para que vocês tenham o quê? De custeio, desculpe, para que vocês tenham a experiência, geralmente é uma bolsa transporte, alguma bolsa para que vocês consigam chegar ao estágio e fazer esse estágio remunerado, tá? Como é que eu consigo um estágio remunerado? Eu sou do curso de Gestão de Recursos Humanos, eu não tenho estágio obrigatório, mas eu quero fazer um estágio remunerado. O que é que eu faço? Então, você vai ter que procurar o local que você quer fazer o estágio remunerado ou os agentes integradores. Quem são os agentes integradores da Anhanguera e da Unopar? São o CIEE, aqui em Mossoró, se eu não me engano, é o CIEE, Pau dos Ferros e Açu, salvo engano, é o IEL, tá? Tem essa diferença de acordo com localidade. Mas o importante é saber que tem um agente integrador na sua localidade, né? Que faz esse tipo
de oferta de bolsas de estágio remunerado ou de estágios voluntários. Então, você vai procurar esse local e vai se cadastrar. Então, aqui em Mossoró, eu sei passar a informação porque eu lidava mais próximo, né, aqui na coordenação. Então, para quem é de Mossoró, por exemplo, você vai no CIEE e você se cadastra. Tem até aplicativo do CIEE, tem site. Então, você entra, se cadastra, coloca seus dados e você fica lá no banco deles. Quando surgir uma vaga para o seu curso e para a sua área, você vai ser contatado pelo pessoal do RH. Então, surgiu uma vaga aqui, eu queria saber se você tem interesse. A gente vai precisar de tais documentações. E aí, vocês iniciam um processo de estágio remunerado, tá? O estágio remunerado, ele funciona de uma forma bem simples, tá? Na teoria e na prática também tem que ser simples, deveria ser simples. Como é que funciona? Com o agente integrador, eles vão colher os seus dados, fazer o vínculo de vocês com a instituição dentro do nosso sistema, vai enviar a documentação para o nosso setor de estágios, o nosso setor de estágios nacional vai assinar e devolver para o agente integrador, e o agente integrador vai dar a empresa para você colher as assinaturas, certo? Então, procura o agente integrador, se cadastra. Se cadastrou, quando surgir uma vaga, eles vão pegar os seus dados, criar o contrato junto com a empresa e vão enviar no nosso sistema para ter assinatura. Depois de ter assinatura, o que é que vai acontecer? Vai devolver para a empresa para colher o restante das assinaturas e validar no sistema. Quando validou, o estágio começa. Se for remunerado, vocês já recebem bolsa, tá? Qual é a diferença para o voluntário? Então, o voluntário, pelo nome, né, pela nomenclatura, já fica muito claro do que se trata. Então, o estágio voluntário é um estágio que você não vai receber remuneração por ele. Você vai se voluntariar pela experiência, certo? Você vai identificar ali, aquele local vive tendo espaços com estágio voluntário, principalmente estágio voluntário. Ah, Matheus, mas eu vou me desgastar sendo que eu não vou ganhar nada para isso? Não tem nenhum problema, certo? Pense no macro, não pense no mínimo, né? Não pense no micro. Pense com um olhar mais gigante, pense com um olhar mais à frente. Mesmo que você não consiga um estágio remunerado, veja que você tem a oportunidade de ter prática, de ter vivência profissional. Esse local, ele pode não lhe remunerar, mas ele pode lhe dar um certificado, ele pode lhe dar uma validação, né? E quando uma carta de recomendação, essas coisas que são importantes e sim fazem a diferença no mercado de trabalho. Então, uma coisa é um aluno de graduação que fez a graduação dele todinha, né? Vamos falar aqui de mercado. Gosto de trazer sobre mercado para vocês porque, querendo ou não, né? Isso aqui é um investimento. Vocês estão investindo no futuro da graduação, né? No futuro de graduação. E isso precisa também ter retornos para vocês, né? Então, digamos que a gente tem dois cenários, dois alunos. Um aluno que terminou o curso de recursos humanos, vou usar recursos humanos porque a gente está usando já, né? Então, recursos humanos. Tem um aluno que concluiu o curso de recursos humanos e não fez nenhum estágio remunerado, nem estágio voluntário, não teve nenhuma experiência, tá? E eu tenho outro aluno do mesmo curso de gestão de recursos humanos, mas que fez estágio voluntário. Ele não recebeu, mas ele fez o estágio voluntário e ele recebeu um certificado da empresa e tem uma carta de recomendação. Olha só, se você é o empresário que vai contratar esse funcionário para o seu escritório, qual é o funcionário que você vai pesar mais quando você for fazer a sua escolha? Você vai pesar por aquele que tem carta de recomendação, que tem experiência na área profissional, né? Que teve estágio voluntário. Então, esse aluno, para o mercado de trabalho, ele é um aluno que vai ter um peso maior, tá? Isso serve para outras coisas também, cursos complementares, né? A gente sabe que no portal de vocês tem um Trilha de Carreira, que tem diversos cursos lá no Trilha de Carreira que vocês podem realizar, tanto dentro da área de vocês como fora da área, e isso conta também como peso numa análise, numa validação do aluno e do profissional que você se tornou, tá? Então, tudo isso faz parte da trajetória de vocês. Então, Matheus, eu queria ter a experiência do meu estágio, mas o meu curso não tem estágio obrigatório. Nenhum problema. Você tem duas oportunidades além, né? Você tem um estágio remunerado
e você tem o estágio voluntário. E olhe, eu digo que você ainda tem um bônus. Você não vai ter o obrigatório para quebrar a cabeça, certo? Você vai ter aí o tempo livre, não vai ter o obrigatório para ter que se desgastar e vai poder se dedicar no voluntário e talvez num remunerado, sendo até pago para fazer isso, certo? Então é interessante vocês terem conhecimento sobre esse tipo de oportunidade, né? O estágio ele é uma vitrine do aluno. Então, ele coloca os alunos em uma vitrine de experiência, de capacidade, né, de qualificação. Então, tem sim um peso, tem sim uma diferença quando você se proporciona a viver a graduação de vocês, certo? Vamos abrir agora para as dúvidas. Já passei a apresentação, vamos abrir geral. Quem tiver com dúvida do que quer que seja, tô com dúvida da prova, não sei como fazer, tô com dúvida da avaliação virtual que termina hoje, eu não fiz, o que é que vai acontecer se eu não fizer? Tudo que você tiver de dúvida sobre qualquer coisa, esse é o momento de você tirar, tá? Lembrando, para quem não participou dos encontros anteriores, que o nosso atendimento é somente nesse momento. É nesse momento aqui da live. Se vocês tiverem dúvidas depois desse encontro, aí vocês vão enviar dúvida lá no portal para o tutor ou vão enviar dúvida na secretaria do polo de vocês, tá? Matheus não consegue atender vocês fora desse momento aqui que a gente tem, tá bom? Então, a gente vai ficar aqui até as 9h25, dentro aqui da sala, mesmo que eu fique só eu e um aluno tirando dúvida, mas a gente fica aqui até cumprir o nosso horário, né? As nossas 2 horas de encontro. E eu vou ouvir todo mundo que quiser falar, tá? Quem tiver dúvida e quiser falar, pode levantar a mão já, sobre qualquer dúvida que você tiver, tá? Quem não quiser falar, pode falar no chat, que eu vou agora pro chat dar uma lida, ver o que é que vocês estão falando, certo? Vou deixar vocês levantando a mãozinha aí. Quem quiser falar, levanta a mão, tá? Tô vendo as mãos levantando aí. Eu vou só verificar aqui o chat um pouquinho e aí a gente abre a voz. Só um momento. A Carolina, com a dúvida dela sobre a questão do estágio. No chat tem algumas perguntas, tá, Matheus? Tô vendo agora. A Josi falando a dúvida nela, né, lá do começo, sobre quando vai fazer estágio. O pessoal interagindo. Eu adoro quando vocês fazem isso, pessoal. Eu adoro quando vocês interagem no chat. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem que eu tô olhando o chat agora. Peraí que vai compartilhar. Pronto. Aí vocês conseguem ver o que é que eu tô vendo também. Então, pessoal aqui interagindo, ó, criando grupo. Muito bem, a Jus dizendo que quando terminar a aula, a gente conversa. Olha aí, o pessoal, pedagogia firme e forte. Tava travando o encontro, ó. Regularizou, né, pessoal? Tá travando ainda? Acho que faz tempo, né? A Rosana com a dúvida dela sobre esclarecimento, na verdade, né? Ela ajudou com a dúvida. A Camila perguntando como é que fazia para conseguir um estágio. Tá aí a resposta, né? Conseguimos esclarecer como é que você faz para conseguir um estágio, caso você não tenha obrigatório, né? E queira fazer um remunerado ou um voluntário. Esse é o procedimento. Procura o agente integrador ou a empresa, né? Geralmente, quando não tem um agente integrador, acontece. Eu sou do Polo Pau dos Ferros, né? O aluno X. Aluno Antônio é do Polo Pau dos Ferros, mas o Antônio não mora em Pau dos Ferros. Antônio mora numa cidade vizinha a Pau dos Ferros. Antônio mora em Francisco Dantas. Tem um pessoal conhecido meu que é lá de Francisco Dantas, que é uma cidade realmente, um distritozinho próximo a Pau dos Ferros. Então, se tiver uma empresa lá em Francisco Dantas que queira contratar o Antônio, ela pode entrar em contato com a gente no setor de estágios, né? E aí fazer o vínculo diretamente com a faculdade. Também tem essa opção, tá bom? Então, Camila, quer fazer o estágio? Não tem agente integrador, não conseguir, a empresa pode fazer diretamente com o polo também, tá? Aí você vê com o polo como é que funciona, se tem a possibilidade. A Nara falou que tinha estágio no 5º semestre. Já sei que foi lá baixar o extrato de disciplinas, né? Muito bem.
A Rosana perguntou se tem o vínculo com a Prefeitura de Mossoró em relação ao estágio. Sim, tem. A Prefeitura de Mossoró tem uma grande parceria com a Anhanguera e com o CIEE, né? Eu, particularmente, cheguei aí pessoalmente na Secretaria de Educação, na Secretaria da Fazenda, mais de uma vez, cheguei aí 3, 4 vezes, fiz reuniões com o próprio agente integrador, na época, quando eu era coordenador do Polo Mossoró, fiz reuniões com o CIEE e a secretaria em conjunto, muito produtivas sempre, é uma grande parceria que tem aí beneficiando muitos dos nossos alunos, a maioria de pedagogia, né, aluno de licenciatura, consegue muita oportunidade nesse quesito de auxílio a crianças neurotípicas, né, na educação especial. É realmente uma grande parceria, uma grande oportunidade. Pessoal, falando para fechar o microfone, que estava dando eco. Ó, a Caliane Maria Souza falou que é novata e não estava sabendo acessar a prova. Caliane, eu vou colocar um material maravilhoso sobre prova. Eu mandei um linkzinho do YouTube que a gente mandou no Matheus, que eu mandou nos grupos hoje, mandou na sexta, mandou hoje nos grupos, tá? Link do YouTube como acessar a prova, tá bom? Mandei no chat também, ok? Logo depois. Perfeito, Ítalo, maravilha. Eu, quando terminar a reunião, eu vou colocar um PDF de produção minha, que é sobre orientação de prova, vou compartilhar com vocês lá no grupo também, junto com esse PDF do estágio que eu compartilhei aqui, para vocês também terem, né, algum acervo aí, alguma informação a mais sobre prova. Sei que o Polo manda a comunicação nessa semana, então vocês não tem nem como esquecer da prova, porque quando não for o portal lhe avisando, vai ser o Polo lhe avisando, vai ser Matheus falando aqui na live, depois Matheus vai botar o vídeo, vai ter lá informação sobre prova, depois Matheus vai botar o PDF, vai ter mais informação de prova, o Polo vai passar a semana todinha falando de prova com vocês no portal, no privado, mandando lembrete, fazendo informativo, quando tiver algum problema vão sinalizar. Então, essa semana pode se preparar que vocês vão ter muita orientação sobre prova, tá? Não vai faltar orientação de prova, porque a gente gosta que todos vocês façam acesso. Ó, o Ítalo colocou realmente aqui no chat, ó. Aqui tem um videozinho para vocês acessarem a prova. Maravilha. Maravilha. A Camila falou, estou no primeiro semestre de administração. Eu posso me cadastrar no CIEE e esperar uma vaga de estágio, sendo remunerado ou não? Sim, Camila, não só pode como deve, certo? Eu super indico todos vocês fazerem isso, né? Se cadastrar, ficar lá no cadastro do agente integrador, se a cidade de vocês tiverem, né? Faz o cadastro, fica lá, porque quando surgir uma vaga para o seu perfil, como assim para o seu perfil? Tem vagas que aparecem tanto remunerado como voluntário, que é a partir do primeiro semestre, a partir do terceiro, a partir do sétimo, concluinte. Então, o agente integrador vai entrar em contato com você quando tiver uma oportunidade, né, dentro do seu perfil. E você, por exemplo, para o CIEE, né, que é o caso que a Camila trouxe, eu sei que o CIEE tem um site e tem um aplicativo. E lá fica aparecendo vagas dentro do aplicativo, dentro do site. Vocês conseguem também estar se atualizando. Aqui em Mossoró, não sei em Açu e em Pau dos Ferros, pessoal, mas eu acredito que também tenha. Aqui em Mossoró tem uns Instagrams, uns perfis de Instagrams, que é assim, temos vagas, vagas Mossoró, vagas não sei o quê, trabalho agora, entendeu? Esse tipo de perfil coloca muita oportunidade também sobre estágio, tanto remunerado como voluntário. E aí vocês conseguem também ver muita oportunidade nesses locais. Super indico esse tipo de contato, esse tipo de como é que eu posso dizer, de iniciativa da parte de vocês mesmos, tá? É muito bom. A Adria Mello falou, Matheus, se eu já trabalhar numa instituição, meu estágio obrigatório pode ser nessa instituição ou tenho que procurar outra? Excelente pergunta, Adria. Não tem nenhum impedimento de você realizar o seu estágio obrigatório na mesma instituição que você trabalha, tá? Qual é a diferença? Você tem que ter contraturno. Então, se você trabalha pela manhã,
você não vai conseguir cumprir o seu horário pela manhã. Então, o seu estágio vai ser pela tarde, certo? A única ressalva é essa. Mas nada lhe impede de estudar na mesma escola que você trabalha. Por que que isso acontece? Porque o nosso sistema, ele vai validar e vai vincular o seu estágio. Ele não tem acesso a informações além disso sobre o aluno mesmo, né? Se o aluno trabalha, ele não tem acesso à carteira de trabalho, a vínculo empregatício, nada disso. Então, o aluno ele pode sim fazer o estágio no mesmo local de trabalho. Você vai seguir o mesmo procedimento que a gente falou agora, os 5 passos. Vai ler o material de orientação e depois vai cumprir os 5 passos. Carta de apresentação, colhe os dados, né? Envia os dados para o polo cadastra, depois lhe associa, depois você preenche as horas, depois de preencher as horas, faz o preenchimento do termo de compromisso, realiza o estágio e envia tudo no portal. Vai ser o mesmo procedimento, independente de trabalhar ou não no local, tá? O que não pode é aproveitar as horas do trabalho aqui na instituição, pelo menos, não pode utilizar a hora de trabalho como estágio obrigatório, certo? Não encaixa. Ó, a Josi falou, né? Já posso começar o estágio remunerado agora, se eu conseguir? Sim. Se você tiver vaga de acordo com o seu perfil e o seu semestre, né? Consegue realizar o estágio remunerado. A partir do momento que o aluno está matriculado e ativo, qualquer oportunidade para o seu semestre, para o seu perfil, você consegue sim se vincular. A Isabelle Miranda falou. Quem não foi bem na AV1, que encerra hoje, dia 4/3, até as 23 horas e 59 minutos, a avaliação virtual vai estar liberada, certo? Quem está com problema para acessar o portal, sabe que vai ter, se não conseguir hoje, vai ter depois a substitutiva, tá? Até o momento não tem nada sobre prorrogação. Mas vamos lá para a dúvida da Isabelle. Quem não foi bem na AV1 pode fazer a reposição? Pode sim, pode sim. Qual é o nome dessa reposição que eu trouxe para vocês? A avaliação virtual substitutiva. Ela cobra? Não tem nenhum valor a ser cobrado. Ela é gratuita e vai ficar disponível no portal lá no finalzinho do semestre, no mês de maio, se eu não me engano. Metade para o final de maio ela fica disponível. Depois eu vou trazer o calendário com essas datas. A gente apresentou já antes, mas eu sempre gosto de, durante o semestre, ficar relembrando e relembrando para vocês manterem a cabeça ativa, tá? Então, é só você refazer, Isabelle, se na substitutiva, e aí vai prevalecer sua nota maior, tá? Tem aluno que fica inseguro, eu não quero fazer porque vai que eu tenho um desempenho mais baixo, vou perder a pontuação que eu já tinha. Não acontece isso, tá? O nosso sistema, ele tem essa inteligência de deixar a nota maior do aluno. Então, eu fiz a AV1, tirei uma nota baixa. Fiz a AV1 substitutiva, tirei uma nota mais baixa ainda, vai permanecer a nota mais alta, certo? Sempre vai prevalecer a nota mais alta. A recuperação, a Maria Silva perguntou. A recuperação que você fala é da prova, né? Ou é do estágio? Ambas as situações, a data de recuperação para qualquer tipo de atividade que tenha essa recuperação já consta lá no portal dentro da disciplina, tá? No cronograma da disciplina vai ter lá a data de recuperação. Para as provas, tem lá, prova de recuperação, tal tempo, tal data. Vai ser do final de maio para o começo de junho, que já é na última semana do semestre, na última mesmo. Quando vai acabar o semestre é que tem recuperação. Para a disciplina de estágio, disciplinas que você tem que enviar atividades, aí tem uma data diferente que vai depender da atividade, tá? Para você ver, você abre a disciplina, estágio, por exemplo, vai em portfólio e vai ter lá o cronograma, tá? A Claudiana disse que estava em outra sala, não estava precisando participar, não estava podendo participar, não tem problema nenhum. A Maria disse que não teve uma performance muito boa, pelo que eu entendi, né? Mas é isso, se for da prova, se for abaixo de 1.500 pontos, a prova vai ser a recuperação automática, tá? Se for acima de 1.500 pontos, você vai ter que recuperar nas outras atividades, tá bom? Se for avaliação virtual, não tem recuperação, tem a substitutiva, que é gratuita e vai ser realizada lá no mês de maio. A data também já está disponível no portal. Se for outras disciplinas, como estágio, disciplina que você tem que enviar relatório, aí cada uma vai ter uma data específica de recuperação.
A Jane Cleide falou, não tive acesso a nenhuma aula, o que preciso fazer? Técnico em secretariado, tecnólogo, né? Eu fiz esse curso, Jane, um curso maravilhoso. Eu tive já a minha parte de secretaria antes de ser coordenador do Polo Mossoró, eu era da Secretaria de Atendimento e eu fiz o curso, 1 ano e meio secretariado, um curso maravilhoso. Para você ter acesso, se você ainda não criou seu acesso, você vai criar o seu primeiro acesso, tá? Lá no login da Croton, essas informações, geralmente o próprio comercial manda para vocês na finalização da venda de vocês, certo? E aí você vai lá fazer o seu acesso e depois acessar o seu portal. As suas aulas certamente já estão liberadas para que você possa assistir, tá? A gente já está em semana de prova e aí você vê com a secretaria do seu polo para auxiliar você a criar o seu cadastro, caso você ainda não tenha, tá bom? Então, cria o acesso no portal do aluno, depois de criar lá a sua senha, seu login, o seu CPF, e você entra através do login.croton.com.br, que é o nosso site para vocês acessarem a plataforma Colaborar, tá? E lá você vai conseguir ter acesso às suas aulas. O Wilton perguntou, para se cadastrar no CIEE, preciso colocar um polo, porém não tenho de Mossoró. O que eu faço? Nesse caso, você tem que contatar o CIEE, tá? Porque o polo Mossoró, ele é um polo parceiro do CIEE. Tanto a Anhanguera como a Unopar, porque a gente tem as duas marcas em comercialização, né? Então, você tem que ver se está preenchendo o nome correto. O nome da instituição, ele é diferente. Não é só a Anhanguera, nem é só Unopar, tá? É um nome extenso, né? Universidade, Unopar, Anhanguera, Pitágoras, nome bem grande para vocês. E aí, esse nome, vocês têm que preencher direitinho na hora de pesquisar, tá? Se você não estiver conseguindo pesquisar, aí contata o CIEE Mossoró para saber por que não está conseguindo selecionar o Polo Mossoró, tá bom? Mas eu mesmo tenho um cadastro lá, tá? Vinculado no Polo Mossoró. A Claudiana falou, a minha prova é para hoje, mas não abriu lá no PDA. A prova, Claudiana, não abre no PDA, tá? Ela abre lá no Colaborar AVA. Então, dentro do PDA, você vai clicar em estudar, e aí vai ser direcionado para o Colaborar AVA, e dentro do Colaborar AVA, você vai em agendamento de prova presencial, que acontece digital, né? Mas tem esse nome lá, e lá vai ter as instruções para você acessar a prova, tá? O Ítalo mandou, um pouco mais acima, Claudiana, um vídeo ensinando vocês a acessar a prova, tá? Eu reforço que é bem importante de ver, que aí vocês conseguem ter uma noção melhor. Carolina, tudo bem? Boa noite, muito obrigada por aguardar. Eu vi que você está com a mãozinha levantada. Pode falar. Carolina? Oi, dá para ouvir? Agora eu tô ouvindo. Pode falar. Pronto, acho que eu esqueci de tirar aqui a mãozinha. O microfone. Vamos lá. Boa noite novamente, né? Em relação a outra dúvida sobre um outro assunto, né? Que não é mais relacionado a estágio. É a respeito de questão da grade, né? Complementar. Vamos dizer que como eu já cursei uma outra graduação, e a graduação que eu estou cursando atual, ela tem algumas coisas relacionadas, eu queria saber se tem algum local específico que eu possa compensar, alguma disciplina, ou se eu tenho que entrar com como é que se diz? A grade curricular, né, que chama? Entendi. No caso, você fala sobre atividades complementares, é isso? No caso, não é questão de atividades complementares, né? Porque, assim, depois que eu me matriculei em gestão de recursos humanos, foi que eu fui ver o plano curricular, né? Todas as disciplinas que eu paguei em contábeis e todas as disciplinas que tem, né, na grade atual. Aí eu queria saber se algum eu consigo compensar, entendeu? Era essa dúvida, se eu entro em contato com o polo, para saber direitinho, porque como eu já cursei, para ver se abate em alguma hora, alguma coisa, mas de toda forma eu estou pensando em cursar novamente, né, porque eu me graduei em 2017, então seria
uma ótima forma de relembrar, né, todas as disciplinas. Perfeito, Carolina, entendi agora. Existe sim essa possibilidade, tá? Essa possibilidade, ela se chama análise curricular. Você vai entrar em contato com o polo, vai mandar o seu histórico da sua graduação anterior e vai dizer que você deseja submeter a aproveitamento de disciplinas, certo? No seu curso atual. O que é que acontece? O polo, ele vai cadastrar todas as disciplinas do seu histórico concluído, né, do curso concluído, e vai gerar uma taxa essa solicitação, tá? Eu não sei passar para você o valor da taxa, mas ela era R$36, se eu não me engano, tá? Paga essa taxa, quando o aluno paga essa taxa, o setor de análise curricular lá na nossa central vai fazer a análise e devolver o histórico do aluno com um relatório de aproveitamento, tá? Todas as disciplinas que forem aproveitadas, elas são colocadas como cumprida lá no seu histórico e da graduação atual, e você não vai precisar pagar essa disciplina novamente, tá? Esse procedimento, ele pode mudar você de semestre. Então, quando você muda de semestre, isso também pode impactar no seu financeiro, tá? Porque você vai sair de aluna caloura e vai se tornar uma aluna veterana. Então, existe sim essa possibilidade, tá? Pelo o tempo que faz que você terminou, né? A gente está em 2024, você terminou em 2017, então já tem aí pelo menos caminhando para 7 anos, né? Finalizando já o 7º ano. Seria interessante sim você pagar novamente, tá? Eu também sou aluno de 2 graduações. Eu sou formado em pedagogia e eu faço letras em inglês pela UFESA, certo? Lá na UFESA tinha muitas disciplinas que eu já tinha pagado em pedagogia, mas eu comecei pedagogia em 2018. Então, já fazia tempo que eu já tinha visto essas disciplinas e eu quis ter a experiência de fazer novamente, tá? Então, eu particularmente fiz novamente as disciplinas. Mas aí o aluno tem sim essa possibilidade de fazer o aproveitamento, paga a taxa e aí o setor de análise curricular faz a análise para vocês, tá? Pronto, muito obrigada, viu, Matheus? Nada. Vamos aqui continuar agora no chat. O Fábio perguntou, como é que funciona o estágio de tecnólogo de radiologia? O estágio de radiologia, ele é um estágio um pouquinho diferente dos demais. Qual é a diferença que tem no estágio de radiologia, né? Ele precisa primeiro de algumas partes burocráticas serem solucionadas e não depende só do aluno. Enquanto os outros estágios, né, dependem praticamente só do aluno, tem outros cursos como radiologia, serviço social, fisioterapia, deixa eu ver aqui outro curso que precisa de ação. É isso. Cursos de direito, cursos de enfermagem, outros tipos de curso que precisam de uma validação antes, geralmente por serem da área da saúde ou terem relação com a saúde, que é o caso de radiologia. O curso de radiologia, ele no estágio tem a medição da radiação, né? Da frequência de radiação. E isso necessita um vínculo diferente. Então, como é que funciona no estágio de radiologia? O polo seu da sua cidade, ela vai fazer um convênio com um local de estágio. Então, o polo vai buscar o local de estágio, vai vincular, porque tem essa questão com a saúde, e aí é uma questão mais burocrática ainda. Então, depois que o polo faz toda essa parte de vínculo, o polo solicita os equipamentos de dosimetria, que são equipamentozinhos que o aluno de radiologia vai colocar na roupa, no jaleco, para medir a radiação e comprovar que você estava em um local com serviços de radiologia cumprindo o seu estágio, certo? Então, o estágio, até esse momento inicial, ele tem essas diferenças. Então, o aluno de radiologia não vai ter carta de apresentação, não vai precisar usar, porque não vai ter esse envio de dados, né? Essa parte quem faz é o polo. Depois da parte da associação, aí é tudo o aluno. Vocês vão preencher as horas e aí tudo fica igual no final. A única diferença que vai ter no envio da documentação é que, junto com o seu relatório, vocês vão ter que ter o relatório anexado, né, o documento, com os números da radiação que vocês tiveram durante o estágio. A única diferença é essa. Então, a parte inicial e de cadastro do local é com o polo, e depois da associação
é tudo com o aluno. E na hora de enviar, tem que colocar o relatório dessa frequência de radiação que teve aí durante o seu estágio, tá? A diferença é só essa. A Isabel perguntou, no site, na parte de estudar, tem lá o curso e tem a parte de trilha de carreira. Não sei se é esse o nome mesmo. Você poderia me explicar exatamente? Com certeza. O trilha de carreira é aquela oportunidade de cursos que eu falei para vocês antes, na hora que eu estava explicando sobre os estágios. O trilha de carreira, quando você abrir, você vai ver que tem uma lista com vários nomes. Esses nomes são cursos. Então, vai ter inglês, vocabulário essencial, espanhol, vocabulário essencial, análise de discurso, semântica, interpretação de texto, saneamento básico, doenças infecto-contagiosas, vai ter sobre serviço social, vai ter sobre atenção à saúde mental. Então, parte de desenvolvimento de sistemas, vão ter diversos cursos lá que vocês podem fazer, todos que vocês quiserem, tá? Mas que esses cursos servem também como atividades complementares. Então, todos os cursos da gente, todos os nossos cursos de graduação, são mais de 170 cursos, todos eles têm carga horária de atividades complementares. São carga horária de cursos que você tem que fazer extra sua faculdade. Então, você tem as disciplinas do seu curso até o final e você tem uma carga horária extra que você tem que fazer. Toda instituição de ensino superior tem a mesma coisa, tá? Tem as atividades complementares, que são experiências que você teve durante a sua graduação. O que são essas experiências? Cursos, participação em congresso, em palestra, estágio remunerado, estágio voluntário, né? Declarações de ações sociais. Então, tudo isso que você faz, que gera um certificado com CNPJ e registro, vocês conseguem enviar para combater, né, as horas de atividades complementares. Matheus, quantas horas complementares é o meu curso? Aí só você vai saber, ou o seu polo, pesquisando de duas formas. Você pode olhar no seu portal do aluno, você vai portal do aluno, meu curso, atividades complementares. Lá vai mostrar uma bolinha com quantidade de horas que você tem e uma lista do tipo de atividades que são aceitas, certo? A outra forma é mandar o seu CPF no polo e perguntar ao polo quantas horas você tem, caso você não tenha conseguido acessar o portal, tá bom? Mas muito mais fácil olhar pelo portal do aluno. Meu curso, atividades complementares, olha lá a quantidade de horas, certo? Então, trilha de carreira é isso. São oportunidades para vocês com outros cursos de diversos temas que vocês podem realizar. Gera certificado, tem CNPJ, tem registro no MEC, tudo certinho. E vocês podem, inclusive, utilizar depois para o próprio currículo de vocês, tá? Como cursos de aperfeiçoamento. A Claudiana perguntou, quando liberar a aula gravada, ela vai assistir. Beleza. A Isabelle se sobre a dúvida, né, da substitutiva. A Graciele perguntou, tecnólogo em gestão pública tem estágio? Não tem estágio, tá, Graciele? Não é um curso que tem estágio obrigatório. Você pode fazer depois dentro dessas informações que eu falei, né? Remunerado ou voluntário. Isabel, só faz essa avaliação substitutiva se não for bem, é isso? Isso, Isabel. Só se você tirou uma nota que você não gostou, né? Gostaria de tirar uma nota melhor, ou se você perder. Então, hoje é o último dia para fazer, né? Se você não conseguir fazer até hoje, quem não conseguir vai ter a substitutiva para fazer lá no final, né? E quem não gostou da nota, ela achou que poderia ter uma performance melhor, né? Uma produção melhor, aí refaz dentro da data para ter uma nota melhor. A Josi falou, nas avaliações, diz que é 3 tentativas, mas tentei fazer outra vez e não consegui. Diz que já fiz, mas só fiz uma vez. Depende que avaliação é essa. Se for avaliação de prova, só é uma vez mesmo. Ó, a Josi está com a mão levantada. Boa noite, Josi. Fale, me explique, por gentileza, que avaliação foi essa, que tem 3 tentativas e você só conseguiu fazer uma?
Boa noite. Não, as avaliações mesmo depois que eu assisti às aulas, né? Foi a avaliação da prova, não, avaliação normal. Entendi. Avaliação à prova, né? Isso. As disciplinas, né? Quando a gente assiste disciplina e tem uma avaliação, né? Ah, aqui tem 5 questões? Isso. Entendi. Aí, quando a gente vai fazer, diz que é 3 tentativas. Isso, aí você responde, se tiver alguma errada, aí aparece assim, você tem respostas erradas, ainda tem 2 tentativas. Aí você volta Exatamente. de novo. Aí quando eu voltei para tentar fazer, né, que eu não foi a minha primeira vez assim, então, aí quando eu voltei para tentar fazer, aí disse que eu já tinha feito e não consegui refazer de novo. Entendi. Agora você fez só uma vez e confirmou? Enviou? Foi. Entendi. Então foi isso que aconteceu. Para você ter as outras tentativas, você tem que apertar a opção que vai ter para preencher novamente. Senão, você envia com as respostas que foi alguma errada mesmo, certo? Então, quando você for preencher as perguntas, você vai respondendo e passando, né? Na última pergunta, quando você confirmar, vai aparecer a informação. Você ainda tem questões erradas, você ainda tem tantas tentativas. Aí você tem que colocar a opção de responder. Senão vai encerrar a prova e vai enviar com questões erradas mesmo, tá? Mas são 3 tentativas. Se você não gostou da nota, não tem problema que você faz a substitutiva, tá bom? E aí, com certeza, você vai conseguir ter uma nota melhor. Tá bom, então. Obrigada. Nada? A Josi perguntou qual é o 5º dia útil desse mês. Josi, eu tô assim para receber o salário, viu? Tô desse jeito, perguntando já qual é o 5º dia útil. 5º dia útil desse mês é dia 7, pessoal. Quinta-feira é o 5º dia útil do mês. Infelizmente, hoje ainda é o 3º dia útil do mês. Gostei dessa pergunta. O Everton Matheus falou: boa noite, estou cursando gestão ambiental, mas já cursei técnico em meio ambiente no IFRN e já vi algumas matérias que estou cursando. Posso aproveitar? Depende, Everton. O curso que você fez no IF é técnico ou tecnólogo? Me responde essa dúvida. Se você ainda estiver no encontro, liga o microfone só para me dizer se é técnico ou tecnólogo. Tem uma diferença, hein? É técnico. Técnico? Isso. Tá, ok, obrigada. Ó, para técnico, não consegue fazer aproveitamento de cadeiras obrigatórias. Por quê? A gente só consegue ter análise curricular de graduação para graduação. Se for outro tipo de modalidade, né, a gente não consegue fazer. Então, quais são as graduações? Tecnólogo, que é o técnico de ensino superior, né? Então, é tecnólogo, bacharelado e licenciatura. Essas são as 3 modalidades que existem nos tipos de curso ou de ensino superior. Então, como foi técnico, que o técnico é de nível médio, aí não consegue fazer o aproveitamento como análise curricular, tá? Somente se fosse tecnólogo em meio ambiente. Aí você conseguia, porque tecnólogo é uma graduação de ensino superior. Ó, o Wilson perguntou o que seria trilha de carreira, né? Eu acabei de falar na dúvida da colega Isabel, ela até coloquei aqui que eu acabei de responder, né? Trilha de carreira é aquele ambiente que vocês vão ter de lado do curso, quando vocês abrem um colaborar, para vocês fazerem cursos extras que tem lá disponível, e esses cursos podem ser cadastrados com horas complementares. Como é que eu faço para cadastrar depois de terminar o curso? Vai enviar lá no polo de vocês, para que eles possam cadastrar no sistema, tá? Juntamente com o seu CPF. Olha, colocou, entendi. Ó, o Antônio Leal aí trazendo informações de vida adulta. O Antônio disse, se for para pagamento, o 5º dia útil é no dia 6. Olha só, nem eu sabia dessa, viu? Muito obrigado por me informar, viu, Antônio? Gostei. Tem alguém com a mãozinha levantada. O Marco Antônio. Boa noite, Marco. Tudo bem? Pode falar. Ah, o Marco tá querendo entrar na chamada. Entendi. É a Josi que tá com a mão levantada. Pode falar, Josi.
Eu acho que foi sem querer aqui. Ah, entendi. Dessa vez. Tá ok. Maravilha, pessoal. Eu vou olhar aqui o chat se alguém tem mais alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, lembro que é dúvida sobre qualquer coisa, tá? Não precisa ser dúvida sobre as coisas que a gente falou aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o portal, né, sobre atividades, eu estou aqui nesse momento para isso. A gente tem até as 9h25 aqui na nossa live para fazer as dúvidas de vocês serem esclarecidas, tá? A Isabel já surgiu uma dúvida. A Isabel falou, nos estágios obrigatórios sempre vai ter um supervisor? Sim, sempre vai ter um supervisor, que é esse participante figurante que a gente apresentou, né? Que é o que vai acompanhar vocês lá na empresa, ou na escola, ou na instituição. Então, sempre vai ter um supervisor de campo, independente do estágio. Até esses outros estágios que a gente falou da saúde, como radiologia, fisioterapia, serviço social, eles também têm supervisor de campo, tá? Por quê? Quem é o supervisor de campo, né? Ele é a pessoa que vai vigiar vocês no estágio. Então, é ele que vai ver se vocês fizeram as atividades que estavam descritas no plano, se vocês cumpriram o horário, e no final eles têm que assinar todas as documentações. Então, ele assina o termo de compromisso, ele assina a ficha de avaliação, ele assina a ficha de acompanhamento, ele assina tudo para enviar no portal. Então, ele é um dos agentes que são figurantes, mas que vão estar ali, ó, com o olho aberto para vocês. É basicamente o nosso detetive, né? A gente não tem nenhum vínculo com o supervisor de campo, mas é ele que vai assinar tudo para comprovar que você fez o estágio. A Josi perguntou, o pagamento da faculdade é no 5º dia útil do mês? A gente tem dois pagamentos, né? Eu vou falar sobre os pagamentos para vocês, quais são as datas para vocês ficarem cientes. Vou só concluir aqui as dúvidas que já tem. A Claudiana perguntou, desculpa perguntar novamente, mas se respondeu, não estava. A minha prova inicia hoje, mas não abriu no PDA. Eu até passei, Claudiana, eu acho que você não estava conseguindo acompanhar no momento, mas eu disse que a prova, ela fica disponível lá no Colaborar Ava, tá? Ela não vai ficar disponível no portal do aluno. Se você estiver dentro do portal do aluno, aí você clica em estudar e vai abrir o Colaborar. Se você estiver dentro do Colaborar já, você vai em agendamento de prova presencial e aí lá vai ter a prova para você realizar, tá? Com o código localizador e com o número do seu RA, que é o número da sua matrícula. Você precisa desses dados para estar acessando a sua prova, tá bom? Se nesse local, lá dentro do seu portal, não está constando a prova, aí você já tira um print da disciplina mostrando que você tem prova essa semana e você tira um print lá do agendamento de prova onde não mostra a prova, né? Que não apareceu prova para você. E manda para o seu polo para ele abrir um chamado, porque há alguma inconsistência no sistema, tá? Mas o local correto para verificação da prova é em agendamento de prova presencial, tá bom? Lá é onde você vai abrir e vai ter os dados para você acessar a sua prova. A Isabel perguntou, né? O lugar do estágio é nós que escolhemos? Escola, cidade? Sim, é vocês que escolhem, tá? A única diferença e ressalva é para esses cursos que tem que ter esse convênio, o contrato da nossa faculdade com o local, que é quando tem que fazer parceria com o hospital, parceria com clínica, né? Aí fica um pouco mais burocrático. Mas se você é desses outros locais, né, que segue esse procedimento que a gente teve, que não é um curso que vai necessitar de convênio, aí você escolhe a escola, você escolhe a empresa, e a empresa escolhe você, né? Desde que a empresa lhe aceite para você fazer seu estágio, você pode fazer em qualquer local, e em qualquer cidade, e em qualquer lugar do país, inclusive. Não tem nenhuma restrição nem de estado, muito menos de cidade, tá? A Carolina falou, Isabel, creio que você vai buscar locais que já estejam disponibilizados para vaga de estágio. Também, os polos já têm um acervo muito grande de locais de estágio cadastrado, né? Para os estágios obrigatórios. Então, por exemplo, o aluno é do curso de pedagogia, vai fazer estágio obrigatório,
e ele quer fazer o estágio numa escola próxima da casa dele. Tudo bem. Você vai pegar o nome da escola, bem certinho, direitinho, junto com o CNPJ só, ou pelo menos o nome, e vai mandar para o polo. E o polo vai pesquisar se ele tem esse cadastro com esse nome na escola. Se tiver o cadastro com o nome da escola ou o CNPJ, dependendo da informação que você passar, né? Aí o polo já lhe vincula e você vai fazer o estágio. Já associa você para você preencher as horas, certo? Se não tiver o cadastro, aí é aquele procedimento do passo 3, né? Do passo 2. Vai pegar os dados e enviar para o polo poder cadastrar. Pedagogia. Ó, a Josi falou, eu moro em Porto do Mangue. É longe de Mossoró. Vou ver se consigo estágio aqui onde eu moro. Passei o ano novo em Porto do Mangue no ano passado, do ano retrasado para o ano passado. Um lugar maravilhoso, gosto bastante de Porto do Mangue. Veja na Secretaria de Educação de Porto do Mangue, Josi, já que você é de pedagogia, né? Veja na Secretaria de Educação de Porto do Mangue, veja nas escolas privadas aí de Porto do Mangue, vá nas escolas públicas e verifique se tem possibilidade de estágio voluntário, né? Às vezes, mesmo que não haja contrato, mas você consegue ter uma participação ali no corpo escolar e receber uma declaração de participação, de voluntário, certo? E isso contribui bastante para você. A Carolina falou. Sim, dando dicas para a Isabel, né? Fazer as procuras para estágio. E cidades próximas, né? As meninas aí, ó. Isabel das Gêmeas, mas rapaz, já tão amigo. Bom demais. O José Lemuel falou. Deixa eu destacar aqui. Comecei com matrícula tardia. Eram 7 e ficou 6 matérias. Mas ainda tem uma matéria que está no prazo para vencer. Está no prazo para vencer muito próximo. Porém, como estou pré-matriculado, essa matéria será passada para outra data ou só terei esse tempo mesmo? José, se você já solicitou matrícula tardia, então significa que a disciplina que tem prova para agora, para essa semana, ela já foi cortada do seu portal, certo? Que é a disciplina que você vai ter vencimento agora. A disciplina que ficou, que está com vencimento próximo, muito provavelmente, esse vencimento que está aparecendo para você é desse sábado e é a liberação da teleaula, certo? Ou do conteúdo web. Como é que você vai saber? Você vai abrir a disciplina e quando você abrir a disciplina, você vai olhar nos filtros do lado esquerdo da tela. E lá nos filtros vai ter uma notificação em cima da atividade que vai ser liberada, tá? Aí o senhor vai conseguir ver se é uma teleaula, se é um conteúdo web, se é um material complementar, o que é que está sendo liberado, tá? Mas como é a primeira disciplina que está tendo prova agora, então foi cortada a disciplina com primeira prova, que estava com vencimento mais próximo, e certamente essa data de vencimento próxima que está aparecendo faz parte das notificações informativas, que ficam lá para informar você que você tem uma data de liberação de algum conteúdo acontecendo essa semana, tá? Geralmente vai ser no sábado. Faltou não energia quando eu fui. A Isabel é de Porto do Mangue também, rapaz? Olha, a Isabel falou... Olha que legal, pessoal. A Isabel, quem gosta de viajar, eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de ir para cantos diferentes. E gosto muito de voltar nos cantos que eu gostei, né? A Isabel falou... Volte, Matheus, eu sou guia de turismo lá em Porto do Mangue. Será um prazer te guiar na minha cidade, principalmente aqui na minha comunidade, Praia do Rosado. Na Praia do Rosado foi onde eu virei o ano, foi de onde eu vi os fogos. No outro dia de manhã, se eu não me engano, estava tocando lá um grafitão. Foi super legal. Que bom saber que você é guia de turismo, Isabel. Se eu for em Porto do Mangue de novo, com certeza eu vou lhe procurar para a gente fazer essa tour aí na cidade, tá? Que maravilha. Ó, o Wilton falou, no meu perfil está pré-matriculado. O que seria isso? Boa dúvida, Wilton. O pré-matriculado geralmente fica para todos os alunos calouros, que é o aluno de primeiro semestre, tá? Então, nesse primeiro momento, você vai enviar sua documentação de pré-matrícula, né? Mas a sua matrícula ela já está ativa.
Quando a documentação for validada e você migrar para o segundo semestre, a sua matrícula vai ficar ativa no sistema, tá? O pré-confirmado é muito comum ser um status para os calouros. Então, mesmo aquele calouro que já enviou a documentação, que já validou a documentação, já foi tudo aceito, ele ainda vai ficar com matrícula pré-confirmada por um tempo, até que ele vire um aluno veterano, tá? E aí, a partir do próximo semestre, você já tem a matrícula ativada no sistema. Mas isso de pré-matrícula é só para dizer que você é um aluno de primeiro semestre, tá? Ou que você ainda não enviou tudo que tem que enviar. Mas se você já enviou toda a documentação, é só aguardar que vai ser validado, tá bom? É super comum no primeiro semestre. Maria Clara perguntou. Ó, o José agradeceu, né? O Wilton também. E a Maria Clara perguntou. A prova é do dia 4/3, hoje, mas eu tenho até dia 9/3, né? Isso exatamente, Maria Clara. Ele abre hoje o sistema, libera as provas para vocês realizarem a partir de hoje, e vocês vão ter até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 9, no sábado, para concluir a prova de vocês, tá? Matheus, eu posso deixar para abrir a prova de 11h50 do sábado de noite a 11h50, faltando 10 minutos? Boa sorte! Se você consegue ser o flash e responder uma prova em 10 minutos, parabéns. Eu não consigo, não. Eu preciso das 3 horas para ler, para revisar e para ver tudo direitinho. Então, vocês precisam entrar na prova. Eu indico, se você for realizar no sábado, tentar pelo menos com 3 horas de encerramento do prazo final. Porque senão você não vai conseguir ter as 3 horas liberadas para realizar a prova, tá? Porque se você iniciar a prova de 10 horas da noite do sábado, você só vai ter o quê? Menos de 2 horas para realizar a sua prova, tá bom? Então, o quanto antes, melhor. Mas se não fez, tem até 9/3 dentro desse prazo para realizar, tá bom? No material que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão gostar bastante, porque lá eu dou dicas do que vocês fazerem quando tiver erro de prova. Então, tentei acessar a prova e deu prova não localizada. O que é que significa? Aí eu dou lá um script dizendo o que é que significa. Prova não localizada, geralmente é quando acontece o quê? O aluno preenche os dados da prova errado. Então, a prova tem um código localizador e o número da sua matrícula. Se você preencher qualquer coisa errado, ou você digitou e ficou um espaço, aquele espaço vai ser considerado um número ou uma letra. E você não vai conseguir acessar a prova. Então, prova não localizada é, ou eu estou usando o acesso de outra prova para acessar a prova de agora, ou eu estou digitando errado, certo? Aí, outro erro que acontece é prova finalizada. Prova finalizada é o quê, Matheus? Do mesmo jeito. Ou eu estou usando um dado de uma prova anterior que já terminou, ou aconteceu aquela coisa que o Matheus disse que não pode ter acontecido. O quê? Eu comecei a prova, aconteceu algum imprevisto, ou eu iniciei, não percebi, quis dar uma olhadinha, fui espiar a prova. Abri a prova para ver as questões. O que é que acontece? Quando você abriu a prova, passou a contar 3 horas. Se você fechou a prova, eu não respondi nenhuma questão. Eu fechei a prova e fui jogar bola. Quando eu voltei da jogada de bola, da pelada, fui tentar fazer a prova, estava lá, prova finalizada. Com certeza vai estar. Por quê? Você não pode abrir a prova se você não vai fazer. Você só pode abrir a prova quando você for realizar. Se você tiver qualquer problema, a colega Josi trouxe aí a sua experiência ao vivo em cores aqui na nossa reunião hoje, tá gravado, né? Que ela disse o quê? Eu estava fazendo a prova, tive um problema no celular, mas religuei o celular, entrei, o que é que aconteceu? As questões continuaram marcadas e ela tinha o tempo restante de acordo com o tempo que ela tinha passado com o celular desligado, certo? Então, comecei a fazer minha prova. A prova fechou. Eu não voltei para fazer a prova. Não marquei nenhuma questão. Ana, a prova vai dar o quê depois de 3 horas? Prova finalizada. Então, esses são os 2 tipos de erro que mais acontece com os alunos, por incrível que pareça. Colocar os dados errados ou com espaço e não consegue acessar a prova, dando prova não localizada. Ou o aluno acaba iniciando a prova sem querer, ou passa as 3 horas e o aluno não consegue mais acessar porque vai dar prova finalizada, tá? Quais são as outras situações que também acontecem na prova?
Matheus, eu estava fazendo a minha prova no celular e meu marido me mandou um WhatsApp em áudio e eu botei assim para clicar no áudio. O que é que acontece? Sua prova vai fechar. O que é que tem que fazer quando vai fazer a prova pelo celular? Desativar todas as notificações para que vocês não recebam nenhuma interrupção durante a prova. Qualquer janela fora da prova que aparecer, seja de notificação, isso vale tanto para o computador, como vale também para o celular, tá? Qualquer janela fora da tela da prova que aparecer, seja de notificação, pop-up, vírus, malware, marido mandando mensagem, esposa mandando áudio, filho falando, vó ligando, não importa. Qualquer coisa externa que aparecer na tela da sua prova, o nosso sistema ele tem um sistema de inviolação. A partir do momento que um corpo estranho aparecer, ele vai fechar. Automaticamente. Ele vai fechar e dentro das 3 horas você pode reabrir e fazer de novo a prova, certo? Foi o que aconteceu com a colega Josi, né? Só que o dela foi um problema de aparelho. Mas o mesmo teria acontecido se ela tivesse recebido uma ligação ou recebido uma mensagem e saído da tela. A prova ia fechar e ela pode voltar para fazer. Matheus, eu tenho quantas tentativas para fazer isso? 9. Você tem 9 chances para realizar a prova. Então, eu estava fazendo a prova, com 10 minutos a internet caiu. Voltou. Beleza. Fiquei fazendo a prova, estava com 1 hora no cronômetro, faltando 2 horas para terminar a prova, faltou energia. No mesmo dia, caiu 2 vezes. Voltei. Isso pode acontecer 9 vezes. Você pode ter 9 interrupções da prova durante 3 horas. Se isso acontecer 9 vezes, aí as questões que você fez, na 9ª vez, se cair de novo, vai ficar marcado as questões que você tinha marcado até o momento, certo? Se cair 8 vezes, na 9ª você vai voltar e as questões vão estar do mesmo jeito dentro das 3 horas, bom? Ó, o Wilton disse que travou tudo e não deu para entender. Deu para entender, gente? No final, deu para entender? Carolina falou, rapaz, se cair 9 vezes é complicado, viu? Carolina, experiência própria. Acontece. Eu moro num conjunto habitacional aqui na cidade de Mossoró e ele é um pouco afastado do centro da cidade de fato, certo? E quando tem chuva forte, eu tive o encontro da gente foi... Me informa se está travando, pessoal. Eu acho que minha conexão caiu para vocês. Voltou? Me informa se vocês estão ouvindo agora. Ah, maravilha. Foi minha conexão, olha aí. Eu estava explicando sobre queda de sinal e o que aconteceu? Caiu a minha internet. E aqui na minha região, é uma região mais afastada da cidade, onde eu moro, aqui em Mossoró. E sempre que tem chuva forte, isso aconteceu na semana de carnaval, a gente ia ter encontro com os calouros. Na quinta-feira a gente ia mudar o dia, na quarta a gente ia fazer com os calouros, na quinta com os calouros e na quarta com os veteranos. E eu não pude, eu fui impossibilitada de fazer meu encontro com vocês, porque a energia aqui da minha casa estava caindo a cada 10 minutos. Então, eu não conseguia passar 10 minutos com energia na minha casa. Eu tive que desligar tudo e eu passei quase 3 dias com intermitência constante no sinal de energia mesmo e o sinal de internet sendo afetado. Um dia só eu tive mais de 9 quedas de energia. Então, é possível, infelizmente, acontecer, viu? Ela tem medo de chuva, a internet, né, Carolina? Parece que é de açúcar. Não pode ver uma chuva que se esconde. Aqui mesmo, eu trabalho home office em outra empresa, além de eu dar aula para vocês, e eu passei o dia inteiro sendo deslogado do meu sistema. Meu sistema passou o dia inteiro caindo, porque a minha internet estava dando mal instabilidade, né? Mal conexão, devido tá chovendo. Então, aqui nem deu uma chuva muito forte onde eu moro, mas lá no centro de Mossoró, choveu bem muito e afetou o sinal da minha internet. E aí eu passei o dia todinho tendo problema com o sinal da internet. Agora, durante a nossa live, acabou de ter um problema com o sinal da internet. É desse jeito. A Maria Silva deu boa noite, né? E falou que ia estar saindo.
Perguntou agora, tá acabando já? Tá acabado, Maria. Terminamos o nosso encontro de hoje. Tem 3 minutos só aí do encontro, né? Vou usar para jogar conversa fora com vocês mesmo. Agradecer a vocês por ficarem até o final comigo, tá? Eu tô gravando o nosso encontro de hoje, como eu sempre faço, e vou falar aqui uma verdade para vocês. Estou tentando sempre manter salvo. Até esse momento não teve nenhuma live que a gente perdeu, tá? Mas todo encontro eu gosto de reforçar que pode ser que, como o vídeo ficou muito grande, 2 horas de vídeo, pode ser que o vídeo não consiga subir lá no YouTube, tá? Tá demorando um dia para eu conseguir colocar lá no YouTube. Mas assim que eu conseguir salvar o vídeo, se eu conseguir salvar, eu vou colocar lá no grupo de vocês amanhã, tanto do Polo Pó dos Ferros, Polo Mossoró e Polo Açu. Vou estar compartilhando o material do estágio em PDF, que é esse material aqui, né, que eu apresentei para vocês. Vou estar compartilhando o material da prova, com os erros, né, esses erros que eu falei aqui. E isso, Carolina, eu vou mandar tudo lá no grupo. O estágio, sobre estágio obrigatório, sobre prova, que eu tenho um PDF pronto também para a gente ver sobre prova. E vou mandar o link junto, tá? Amanhã. Hoje não vou conseguir, porque o vídeo dificilmente vai ser subido ainda hoje no YouTube, porque tá ficando muito grande os nossos encontros, né? Antes a gente gravava 1h e 20 semestre passado. Esse semestre, do começo ao fim, é importante manter gravado, porque a gente tá sempre tirando dúvidas. E eu falo pelos cotovelos. E aí acaba que eu me entendo com os alunos, já tava falando de turismo, já tava falando de ir para Porto do Mangue e ir na Praia do Rosário. E aí o encontro fica com 2 horas, né? Mas é bom porque eu adoro ter esse momento com vocês aqui. É para mim um verdadeiro esparecer a mente, porque eu consigo ajudar vocês e isso faz muito bem para vocês, para o Polo e para mim também, né? É sempre bom a gente se sentir útil, sentir que realmente tem um pezinho, né, de adubo aí na plantação de vocês, e vocês estão plantando excelentes profissionais, isso eu tenho certeza. Então, para todos, uma boa semana, espero que vocês tenham uma semana abençoada, façam a prova, assim que o sistema liberar, assim que o sistema regularizar, já acessa, já faz, e não perca as datas, tá? Quem perde prova tem que fazer o quê? Pagar a segunda chamada. Então, se você não quer ter financeiro com cobrança a mais, não perca a sua prova. Faça a sua prova para você não correr o risco de ter que fazer segunda chamada, tá bom? Uma ótima noite para todo mundo. Vou encerrar agora a nossa live. Tchau!